minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você não é inscrito, inscreva-se, coloque o sininho das notificações e todos os dias você vai receber um novo capítulo. Comece a assistir desde Gênesis capítulo 1. Hoje nós estamos aqui em Josué capítulo 17 e eu quero deixar meu agradecimento especial a todos que têm colocado seu like e que têm feito comentários e até compartilhado com outras pessoas. Deus te abençoe por isso, para que você me ajuda a espalhar essa palavra e esse estudo para muitas pessoas. Houve também sorte, versículo 1, para a tribo de Manassés, porque esse era o primogênito de José. Seu nome antes era Maquir, e ele possuiu Gileade, todo mundo lembra do bálsamo de Gileade? E Bazã, versículo 1. Também houve herança para os outros filhos de Manassés, versículo 2. Também as filhas de Zelofeade receberam herança conforme seu pai, porque seu pai tinha prometido através de Moisés que as filhas dele receberiam, porque o pai delas não tinha tido filhos homens. Versículo 4. Então elas receberam sua parte, e até hoje há registros em nome por volta do 8º século a.C., das cidades que receberam os nomes delas, e são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Olha que interessante. As terras de Manassés ficavam do lado norte do rio, com saídas para o mar, versículo 9, e ao sul ficavam as terras de Efraim, versículo 10. Em aldeias que pertenciam a Manassés, 5 aldeias, viviam os cananeus com Israel, e eles não conseguiram expulsar os cananeus de lá, mas eles tinham que pagar tributos aos filhos de Israel, versículo 12. Quando você não é filho, as cargas são aumentadas sobre a sua vida. A herança sem tributo é só para os filhos. Mas, graças ao Senhor que nos adotou como filhos em Cristo, como diz Romanos 8, 14 e 16, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu tenho pensado que quando chegar lá no Novo Testamento, eu já terei falado tanto sobre o Novo Testamento, que talvez a gente nem tenha muito mais que falar, porque na verdade eles estão estritamente relacionados, o Velho e o Novo Testamento. Só entende a graça se nós começarmos pela lei. Por isso a importância de conhecer essa palavra todinha. Não que a lei tenha vindo antes da graça. Eu penso que Adão vivia debaixo da graça, mas ele conheceu o pecado, contaminou-se com o pecado, então o Senhor fez o quê? Fez com que os mandamentos fizessem parte da lei, para que depois pudesse novamente manifestar a sua graça por meio do Senhor Jesus. Aleluia! Mas sobre a graça nós vamos falar mais lá para frente, quando lá nós chegarmos. Voltando ao capítulo que nós estamos, versículo 14 diz que os filhos de José foram falar com Josué e foram pedir a ele mais posses de terra, pois eles eram uma família muito numerosa. Versículo 15 fala isso. Então eles não queriam só os montes, eles queriam também os vales. Mas lá havia gigantes, era a terra dos ferezeus, versículo 15. E Josué lhes falou que eles seriam sim capazes de derrotá-los, pois eles eram um povo grande e poderoso. Versículo 17 e 18 fala isso. E assim nos diz o Senhor hoje, somos um povo grande e poderoso. Nós não temos que temer os gigantes que se levantam contra nós, nós não temos que temer porque o Senhor já nos deu a vitória, já nos deu a herança. Como eu sempre digo, a nossa herança no Senhor, a parte de terra que nos cabe, é a nossa família, é o nosso trabalho, são os irmãos da congregação, é a nossa cidade, o nosso estado. Em tudo isso você é herdeiro de todas essas coisas. Então tome posse e cuide
da terra que o Senhor te deu e derrube os gigantes que você encontrar pela frente. O segredo é não temer. É lutar contra o medo, contra as incertezas, contra as dificuldades, contra os problemas, contra a insegurança, contra as tristezas, contra as suas dúvidas, contra a depressão, contra a opressão, contra as síndromes de pânico, contra tudo. A palavra de Deus diz para você não temer. Deus já nos deu a posse de tudo. Então prossigamos, sem temer e sem duvidar. Gigantes existem, sabe para quê? Para serem derrubados na nossa vida. E nenhum, absolutamente nenhum, é maior do que o seu Deus. Muitos gigantes só existem porque nós mesmos os alimentamos. Então, para de alimentá-los e eles vão morrer de fome. Aleluia! Qual que é o seu gigante, meu irmão? A ansiedade? Seu ego? Seu vizinho? Seu marido? Seu namorado? Seu dinheiro? Seu vício? Qual é o seu gigante? São eles que têm impedido você de se achegar até o Senhor, tomar posse das promessas do Senhor e das terras que Ele te deu para cuidar? Não os tema. Lute com eles. Use as armas da fé que estão lá em Efésios 6. E nada nem ninguém irá parar seu ministério, tirar sua paz e tirar de você a bênção que já foi dada no nome de Jesus. Tudo está preparado, a mesa está posta, o banquete está servido. O Senhor te convida, sente-se e desfrute da bênção que eu tenho para vocês. Apenas vá lá com fé e tome posse daquilo que é seu por herança. Amém? Um abraço e até amanhã com Josué, capítulo 18. Olha, Josué está quase acabando, curtinho. Os capítulos de Josué são lindos, mas são curtos e são muito interessantes, são muito bonitos. Cada um tem uma mensagem, cada um tem um ensinamento novo, uma revelação nova. Essa Bíblia todinha é maravilhosa, cheia de ensinamentos para você. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós voltamos, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.